Ah, gente, finalmente consegui organizar aqui um tempo para me dedicar na produção e na execução desse vídeo que eu tô com vontade de fazer já tem algumas semanas, se não alguns meses já, vai. Porque a gente precisa colocar uma lupa no que está fazendo o Nottingham Forest. Esse vídeo ele flerta um pouco com a concepção original de uma série aqui do canal que tá num modo de pausa e não de término, ela não foi terminada, que é o mundo fora do Big Six. Eu preciso inclusive fazer um mundo fora do Big Six do Nottingham Forest, que olha um pouco mais da perspectiva histórica e se aprofunda mais na história do que no momento. Cheguei a pensar em fazer esse vídeo para esse momento aqui, mas eu acho que é mais válido a gente focar no que está acontecendo agora no Forest do que fazer um vídeo bem maior para falar do agora e muito do passado. Então eu vou passar rapidamente pela história única do Nottingham Forest para trazer um pouco o porquê do agora ser algo tão grande e tão especial e tão raro. Enfim, é um momento que mexe um pouco com aquele lado mais romântico do futebol, né? Que mexe um pouco com quem tem um mínimo de apreço por uma das histórias mais deliciosas do futebol inglês e do futebol europeu. Inclusive, desde que eu passei a prestar um pouquinho de atenção na minha vida, quando moleque, ao futebol europeu, a história do Nottingham Forest, ela chamou a minha atenção, naturalmente como a de muitos de vocês, com certeza. E desde que eu ajustei um pouco mais esse foco para o futebol inglês, né, saindo um pouco do continente, focando mais no país, aí essa história do Forest, ela arrebatou meu coração, cara. E aí eu quero contar rapidamente, resumir, porque quando a gente fala da história do Forest, a gente está focando mais em 4 anos. É um período muito curtinho, mas tão marcante, e talvez por ser tão distinto do restante da história do clube, é que faz com que essa história ela tenha um romance, né? Nenhum clube que é campeão o tempo todo, ele é visto com um olhar romântico. Você precisa ter uma história de um pouco mais de sofrimento com uma vitória, se não singular, que não seja muito plural, porém conquistada de uma maneira que pareça menos fabricada, né? Essa história do Forest, do fim da década de 70, ela é de fato muito romântica se comparada ao futebol moderno de histórias ou de títulos mais fabricados com bilionários, né? Seja de qualquer parte do mundo, né? De bilionários gregos, como o do próprio Forest hoje, ou do Oriente Médio, ou dos Estados Unidos, enfim. Quando o Forest ele conquista aquilo tudo lá atrás, fica quase que uma história individualizada no senhor Brian Clough, um dos maiores treinadores ingleses de todos os tempos. Talvez uma das últimas vezes em que um treinador inglês esteve na nata do futebol europeu, né? O Brian Clough ele chega ao Forest na segunda divisão inglesa, conquista o acesso em 1977. O Forest estava há 5 anos na segunda divisão. Então sobe em 77. Em 78 conquista o campeonato inglês. Primeiro e único título do inglês da história do Nottingham Forest. Apenas um. E foi esse com o Brian Clough. E aí, em 79 e 80, é bicampeão consecutivo da Liga dos Campeões. Cara, imagina, num ano você está na segunda divisão e sem uma injeção de grana, essas histórias que a gente se acostumou a fazer parte da rotina de 20, 30 anos para cá, pelo menos, né? O Forest ele consegue fazer tudo isso. Né? Quem viveu esses anos realmente deve ter memórias deliciosas, assim. Então é esse Forest que a gente tem como
como algo que fica ali no coração e que dialoga com esse momento e que faz com que, acho que quem gosta de futebol inglês e quem acompanha a Premier League tenha nessa campanha do Forest, mesmo que não torça para o clube, não tenha como preferido do futebol inglês, tenha nessa campanha, sinta por essa campanha uma quedinha, assim, né? Que seja algo que vira algo que ainda não incomoda muita gente no sentido histórico. O Forest não tem, né, não é um clube com muitos desgostos por aí, e que faz com que seja uma torcida meio que incomum. Até mesmo aqui na Inglaterra, tá? É difícil você encontrar um torcedor. É claro que se perder a vaga para Champions pro Forest vai ficar chateado, não vai torcer para isso. Mas tem essa campanha do Forest como algo que brilha os olhos de muita gente. Aqui certamente é isso, não você não estaria nesse vídeo, né? Então tudo bem, né? Todo mundo tem isso aí, essa história do Forest como uma memória bonita. E aí, quando me mudo para a Inglaterra em 2016, eu tinha a vontade de, quem sabe, ver o Forest de volta à Premier League, né? Só que naquele momento o Forest estava brigando para não cair para a terceira divisão, pela segunda vez na história. O Forest ficou na terceira divisão entre 2005 e 2008, se não me engano, ou 4 e 8, foram 3 ou 4 temporadas. E aí quase caiu para a terceira divisão 16, 17, 18, e aí começa a ficar um pouco mais tranquilo na segunda divisão e brigar por acesso. E aí, nesse meio do caminho, em 2019, eu visitei o City Ground para fazer uma reportagem para a TNT e tirei essa foto do grande Brian Clough. E, enfim, o reencontro com o Forest na Premier League veio só bem depois, em 2022. Foram 18 temporadas afundado na segunda divisão. O maior hiato da história do Forest, sem estar na elite do futebol inglês. E agora esse Forest, depois de 2 temporadas de sobrevivência na Premier League, vive algo absolutamente mágico, e vamos aos números para dar o tom do quão extraordinário é isso que o Forest está fazendo, tá? No momento da gravação desse vídeo, no dia 8 de janeiro, é o terceiro colocado com 40 pontos em 20 jogos. Já fez mais pontos do que em toda a Premier League, de 22-23, 38 pontos, e 23-24, 32 pontos, em pouco mais da metade da competição. Já tem mais vitórias, 12, do que nessas 2 temporadas, foram 9 em cada. Já são 6 vitórias consecutivas nesse momento na primeira divisão, o que não acontece com o Nottingham Forest desde 66, 67. Portanto, nem Brian Clough conseguiu o que o Nuno Espírito Santo está conseguindo. Aliás, nem mesmo o Liverpool conseguiu 6 vitórias consecutivas nesta Premier League. O Forest é o único clube dos 20 que conseguiu emendar 6 sorrisos seguidos na competição nesta temporada. O Forest, portanto, tem o mesmo número de pontos do Arsenal, 4 a mais do que o Chelsea, 6 a mais do que o Manchester City, 16 a mais do que o Tottenham e 17 a mais do que o Manchester United. Eu lembro que no vídeo de projeções da temporada, eu projetava o Forest muito melhor do que as últimas temporadas e sem brigar para não cair. Só que isso aqui, de maneira alguma, eu conseguiria ter projetado. É algo absolutamente extraordinário. E aí começa a sugerir essa campanha sonhos muito maiores do que os das últimas 2 temporadas, né? O Forest sobrevive 2 temporadas consecutivas na Premier League, e aí já tem um ajuste de foco para ser um clube com alguma condição de talvez brigar por vaga nas competições europeias. Talvez. Mas antes disso, que fosse pelo menos um clube de meio de tabela que não brigasse para não cair. Agora, primeiro que já garantiu a permanência na primeira divisão, de maneira matemática. Não sei se de maneira matemática, na matemática fria, mas olhando para os rebaixamentos anteriores já está garantido. E, cara, será que o Forest volta para a Champions? Ou volta para alguma competição europeia que não disputa desde a década de 90?
E aí tem uma estatística interessante aqui. Na era Premier League, 70 clubes, né, de 92 para cá, 70 clubes, 70 campanhas diferentes conseguiram 40 pontos ou mais nos primeiros 20 jogos. O Forest tem 40 em 20, ok? Dessas 70 campanhas, apenas 4 não terminaram no G4. Então, 66 das 70 campanhas que fizeram o que o Forest fez até aqui conseguiram entrar no G4, o que nesse momento daria vaga na Liga dos Campeões. Talvez até a quinta posição consiga. Menos de 6%, portanto, ficou fora. É claro que isso é apenas uma maneira de você projetar as possibilidades do Forest, olhando para a história. Eu não acho que isso coloque pressão, tá? O Forest conseguir vaga no G4 é algo muito, 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 muito fora da curva. Muito fora da curva. Portanto, esse sonho, eu tenho, acho que, algo próximo de convicção para falar da torcida do Forest, não virou pressão. Isso aqui é uma lua de mel. É você viver algo para além do razoável e do planejado. Então, se isso virar uma sexta, uma sétima colocação, eu tenho poucas dúvidas de que não haverá uma frustração pesada. Pode ter aquela frustração de que, caramba, talvez essa temporada fosse a nossa para a gente dar um estalo e voltar a ganhar dinheiro da UEFA e a competir continentalmente. Mas dificilmente uma pressão, uma frustração que resulte em uma pressão muito negativa, né? Mas, cara, talvez de fato role. Porque a história da competição mostra que as chances são bem maiores de rolar do que de não rolar. E isso que eu não estou nem falando de briga pelo título, porque realmente eu acho praticamente impossível. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Antes eu quero tentar colocar uma lupa em como essa virada de chave se deu, né? De 2 temporadas sobrevivendo para uma com uma vida exuberante como essa. Tem 2 datas que eu acho que são importantes. A primeira virada de chave do clube, antes mesmo do time, que é lá atrás em 2017, quando o Evangelos Marinakis compra o clube e começa a derramar dinheiro no Forest. E começa a priorizar o Forest. É um dinheiro que vem de fontes, no mínimo, controversas. Há investigações em curso na Grécia contra o império do Marinakis, mas eu não quero colocar o foco esse foco nesse vídeo. Pode ser um foco para depois, ainda mais se o Marinakis de fato comprar um clube brasileiro, comprar o Vasco, aí a gente pode fazer um vídeo colocando uma lupa nesse caso. Mas para o Forest, o Marinakis é ótimo, e tem sido ótimo. E a segunda data é dezembro de 2023, mais recente, que é a chegada do Nuno Espírito Santo. Depois de uma difícil demissão, de um difícil divórcio com uma figura histórica e um ídolo do clube, que é o Steve Cooper, que foi a cara do retorno para a Premier League depois de 18 anos. Então, foi difícil, mas foi essencial porque o Nuno Espírito Santo deu uma virada. Ele chega com o Forest em dezembro, né, da última temporada, com 10 pontos em 17 rodadas, 10 pontos em 17, agora tem 40 em 20. E consegue a permanência na primeira divisão, mesmo com aquela punição, aquela dedução de 4 pontos como punição de irregularidades financeiras. Com a permanência na primeira divisão, houve um certo debate em manter ou não o Nuno Espírito Santo. Apostaram na manutenção. O Nuno, que depois de um grande trabalho no Wolverhampton, ele, enfim, tem um grande trabalho no Porto, vai para o Valência, o Wolverhampton na segunda divisão sobe para a primeira e mantém o Wolverhampton como um time de meio de tabela. Depois ele é demitido e aí tem aquela experiência traumática de 17 jogos apenas no Tottenham
e acaba saindo muito queimado, vai para o futebol da Arábia Saudita, se não estou enganado, e aí vem de volta. É uma aposta, né, que o Forest fez na contratação e depois na manutenção, mas tem algo que o Nuno Espírito Santo valoriza muito desde os tempos, pelo menos de Wolverhampton, que foi quando eu comecei a prestar atenção na carreira dele, que é uma pré-temporada bem feita. Eu não sei se é essa a fórmula mágica que explica grande parte da diferença de chegar em janeiro, em dezembro e sobreviver para o que está acontecendo nessa temporada. Mas essa pré-temporada potencializou vários jogadores. A grande parte desse elenco já estava no Forest na temporada passada e do time titular. E faz com que o Forest tenha o melhor histórico de lesões dessa Premier League. Tem a lesão traumática do Danilo logo no primeiro jogo da temporada. Tem depois a lesão do Sangaré, e tem algumas outras pequenas, mas grande lesão mesmo não tem várias. E em número de lesões é o melhor dessa Premier League. Não sei se isso tem a ver com o trabalho do Nuno, do departamento médico, se é uma sorte, mas tem esse ponto que é importante a gente destacar e tem o ponto de melhora técnica e física dos jogadores. E aí, cara, quando você olha para esse time titular do Forest, é uma mistura de patinhos feios, promessas e carreiras recuperadas. Né? Quando você olha para o artilheiríssimo grandalhão Chris Wood, quem é que apostaria no neozelandês? Qual clube com aspirações maiores do que apenas sobreviver apostaria no Chris Wood e teria no Chris Wood algo essencial? O Chris Wood ele é responsável por quase 50% dos gols do Forest nessa Premier League. Então é um centroavante nato que resgata um pouco aquela Premier League de grandalhões, trombadores e eficientes. Adoro que o Chris Wood seja esse cara com sucesso desse Nottingham Forest brigando por coisas maiores. Inclusive o Chris Wood já é o maior artilheiro da história do Nottingham Forest na era Premier League. Quem é que apostaria na recuperação dos resíduos prematuros do Big Six, como Elanga, Ola Aina, Hudson-Odoi, Nico Williams, né? Jogadores que em certo momento foram vistos como descartáveis e como no futebol muito é contexto, olha como estão brilhando esses caras que não serviam para tantos clubes do Big Six, né? Olha como o Elanga está brilhando bem mais do que em Old Trafford, como o Hudson-Odoi está brilhando bem mais do que em Stamford Bridge. O Ola Aina não teve nem tanta chance assim, é da base do Chelsea, mas não teve tanta oportunidade. O Nico Williams, muito bem na lateral. As duas laterais, né? São frutos do Big Six. Quem é que traria o Matsels do Strasbourg, na França? Ele teve uma passagem muito rápida pelo Newcastle em 2016, eu acho aqui. Mas enfim, veio titularíssimo. Fora outros jogadores que são mais... que não tem um histórico de uma história fraturada, assim, né? que estão em ascensão com esse Forest, que o Forest não recupera, eles crescem no Forest, né? Como Murilo, Gibbs White, o Milenkovic, que estava muito bem na Fiorentina, o Nicolás Domingues. Se você junta o que o Forest pagou por Elliot Anderson, Gibbs White, Milenkovic, Murilo e Nicolás Domingues, não dá um Antony. Ou melhor, não dá o que o Manchester United pagou ao Ajax pelo Antony. Todos esses são titulares, tá? E muitos são estrelas. Para mim, duas principais. Gibbs White, Morgan Gibbs White, meia de 24 anos, que voltou à seleção recentemente com o Southgate. E eu estou curioso para ver como que o Tuchel vai aproveitá-lo. 24 anos ainda, e a cada temporada ele sobe um degrauzinho. Já era muito bom jogador no Wolverhampton e foi subindo degraus no Nottingham Forest. E o Murilo, cara. O que o Murilo faz aqui na Inglaterra desde que pisou neste país é absolutamente fantástico. Não sei se é uma surpresa
para a torcida do Corinthians que o acompanhava, mas para mim foi. Eu não esperava que ele fosse clicar tão rapidamente, cara. É impressionante. Mesmo no Forest mal das pernas na temporada passada, era no Murilo que havia um grau de confiabilidade. E mesmo na temporada passada, o Forest já era uma das melhores defesas da Premier League. E agora é a melhor defesa ao lado do Liverpool. E o Murilo, assim, é difícil você tirar do protagonismo qualquer pessoa desse sistema defensivo do Forest. O Cels, já coloquei na minha seleção do primeiro turno. O Murilo e o Milenkovic estão jogando demais, já falei dos laterais aqui. Então tem um trabalho conjunto, claro. Mas o Murilo é a grande estrela dessa zaga, inclusive é colocado pela crítica local, pela imprensa local, pelos torcedores, como uma das, se não a melhor contratação da era moderna do Nottingham Forest. O Murilo tem 22 anos e custou aos cofres do clube cerca de 11 milhões de libras. Já fala-se de interesse do mercado e o Forest olhando para o Murilo como alguém de 70 a 80 milhões. O recorde por um zagueiro foi o Maguire, 80 milhões, algumas temporadas atrás. O Maguire. O Murilo ele tem contrato até 2028 e o Forest já está de olho para renovar, muito provavelmente, primeiro para valorizar o jogador e segundo para aumentar o valor da transferência, porque não vai ter como resistir. Dá para a gente quase afirmar que essa é a última temporada do Murilo com a camisa do Nottingham Forest. Sinto informar se você queria vê-lo por mais tempo. Mas, cara, já é um zagueiro que interessa a muita gente da Inglaterra e da Europa. 22 anos, cara. Para mim, é um dos melhores zagueiros desta Premier League. Tá na conversa com Van Dijk e Gabriel Magalhães. Aí tem outros que têm muita qualidade, mas acho que estão atrás do Murilo em termos de atuação nesta temporada, que são o Saliba, o Van de Ven, o Christian Romero. Mas quem? Do City tem muita gente machucada, então não tem essa constância. Tá ali, cara. Tá ali. O Murilo tá nessa conversa. 80 milhões para quem pagou 11. Tem que olhar para o mercado. Infelizmente, não é só o romance do campo e bola. O Murilo vai ser um baita negócio também para o Nottingham Forest. Eu acho que o Corinthians não ficou com nenhuma porcentagem, né? Eu acho que é 80 do Forest e 20 do jogador com o empresário. Outros brasileiros estão no banco ou no departamento médico, né? O Carlos Miguel não consegue ter chance. Vai ter agora na FA Cup, né? Provavelmente. Porque o Cels está jogando tudo isso. O Morato também não consegue entrar porque essa zaga tá uma barbaridade. E o Danilo tá voltando aos poucos aos treinos, né? Ele já tá treinando em campo, mas separado dos companheiros. Vamos ver quando que ele consegue voltar. Tomara que seja a tempo de pegar ritmo para ser importante nessa reta final de temporada do Forest. O Danilo faria muito bem como opção para o banco inicialmente. Estou curioso para ver como que o Nuno colocaria o Danilo nesse time. Se seria um 12º jogador, se brigaria por posição ali com o Domingues, não sei. Deixa eu voltar para a tabela, porque o Forest, que tinha como objetivo sobreviver ou alçar voos para o meio da tabela, agora sonha com o improvável, que é a Champions, e talvez até mesmo com o impossível, que é uma briga pelo título. Será que o Forest se tornará o Leicester 2.0? Eu acho que não. Mas não tem por que a gente ficar com uma resposta definitiva nesse momento, né? Quem sabe? A próxima rodada, ela pode trazer mais elementos para esse sonho com cheiro de delírio. Mas delirar de vez em quando faz bem. Porque o Forest, que está 6 pontos atrás do Liverpool, o Liverpool ainda com aquele jogo contra o Everton no bolso, pode reduzir essa diferença para 3. Porque o Forest recebe o Liverpool no City Ground. E foi o Forest o único time desta Premier League, desta temporada, que conseguiu vencer o Liverpool. Em Anfield. E agora joga em casa. Será?
a grande notícia para mim é que eu estarei lá em loco, cobrindo esse jogo. Então, pela primeira vez, vou cobrir um jogo no City Ground. Quando eu fui, não tinha jogo rolando. Então, estarei lá para viver isso. O Liverpool pode abrir 9, claro, né? Mas o Forest pode reduzir para 3. E vou trazer isso para você. Depois do jogo, evidentemente, vai ter vídeo aqui. Combinado?